Se eu pudesse definir o Parthenon em uma palavra, seria carinho, família mesmo, vida. Acredito que seja conectividade, é um ambiente realmente onde eles valorizam isso, conectividade entre os pais e escola, entre os alunos, então acho que poderia ser essa palavra. Você é muito pai hoje que foi aluno aqui do colégio. Não se limita à educação só formal, né? É o todo, se preocupa com o indivíduo como um todo e acho que a gente se sente inteiro aqui. A escola é um encontro de histórias, tá certo? É a história do aluno, é a história do professor, é a história dos mantenedores e da própria instituição. O Parthenon começou com um sonho da minha mãe, em que meu pai embarcou nesse sonho. E hoje, depois de 42 anos, nós estamos com um colégio potente, um colégio que atende do infantil até o ensino médio, mas que mantém suas raízes lá no passado, né? As raízes que são os pilares dessa instituição. A gente começou a trabalhar para que a gente tivesse uma escola de vanguarda, uma escola que pensasse a criança a partir dela. E foi quando a gente começou a estudar muito a parte do construtivismo, do socioconstrutivismo. E daí a gente implantou o que era possível e o que era, ao nosso ver, o ideal para as crianças. E isso se estende para um trabalho em sala, que em nossa concepção é considerada sala de referência e não de permanência. Portanto, muitas propostas, pedagógicas acontecem em espaços que são diferentes desses habituais, que as crianças são recebidas. E aí a gente pensa, como que as coisas se comungam aí? Inovação, passado, futuro. Existem coisas que fundamentam o Colégio Parthenon, desde a sua essência, que são os pilares que vão compondo o nosso trabalho, que vão direcionando todas as nossas ações. São esses pilares que, por mais que a gente tenha inovações tecnológicas, propostas pedagógicas robustas, eles permanecem os mesmos. Sala de aula acho que é um momento de troca, né? É um momento onde a gente articula todo o aprendizado que a gente tem dentro da escola com a sociedade, com o mundo onde a gente vive. Então é um espaço de troca, é um espaço de conversa onde a gente entende, reconhece esse nosso mundo que a gente vive e pensa em de que forma a gente pode transformá-lo. Uma escola ideal é uma escola que trabalhe valores, trabalhe conhecimento e trabalhe as atitudes de uma maneira integrada. É onde a gente oferece muitas... a gente coloca as crianças para pensar a todo momento, coloca as crianças em contato com o mundo, com o mundo escrito, com números, que a gente amplia a possibilidade deles estarem pensando, pesquisando, experimentando, compartilhando. Então eu acho que a gente proporciona tudo isso. É essa escola para o futuro, é isso que a gente entende que seja a nossa contribuição para esse mundo. É formar gerações que sejam, que exercitem a humanidade. A humanidade no sentido da essência da palavra e não só por ser humano. A gente precisa lembrar e precisa considerar as histórias que foram silenciadas, as vozes que foram silenciadas na história. Então, por isso também que a gente pensa e repensa sobre os vídeos que escolhemos para levar para a sala de aula, as imagens, elas têm que representar povos diferentes, culturas diferentes. E na curadoria de livros que fazemos, isso é algo hiper importante, porque nessa curadoria, cuidando dessa curadoria que a gente vai trazer povos e visões de mundo diferentes. É da maior importância que a gente entenda que educação e cultura, apesar de ser tratadas de formas diferentes, elas se conectam, elas estão diretamente ligadas, né? E eu acho que uma das questões mais significativas que precisam ser repensadas enquanto projeto educacional e de país
é que a educação e a cultura, de uma forma geral, a gente está para além de fazer indivíduos que sejam consumidores de cultura, mas que sejam produtores e apreciadores. Não há estabelecimento de sociedade enquanto conjunto de indivíduos pensantes e sensíveis que não se relacionem e que não interajam através da cultura. Aqui no colégio, um dos fatores mais importantes é porque estas relações elas estão diretamente interligadas, né? Ao mesmo tempo que você tem um rol de conteúdos que você aborda nas diversas ciências, os elementos e a ação cultural desta humanidade está sempre presente em todos os projetos que a gente realiza, principalmente no momento em que os alunos e alunas se tornam presentes como fazedores dessas realizações e protagonistas dessas ações. Isso tudo, é claro, que tem a ver com o multiculturalismo. Então, é algo que a gente estuda e que precisa continuar estudando para que a gente colabore para um mundo mais justo, para uma sociedade mais generosa. É disso que a gente precisa. A gente trabalha com as 4 linguagens, arte, dança, música, teatro. E a festa junina, ela é um momento bastante importante para compartilhar com as famílias o universo cultural com que a gente traz o projeto de arte. Então é nesse momento que a gente mostra para as famílias o encontro entre as linguagens, a importância do repertório cultural brasileiro, como é que a gente comemora as nossas tradições imateriais. Então esse pra gente é um momento bastante importante, onde os pais podem conhecer o trabalho de arte que é feito com as crianças. O Colégio Parthenon, assim, essa parte de artes no geral, né, ela é muito forte. É levado muito a sério, né, o ensino da música, da arte no geral aqui dentro do colégio. Que a gente entra na escola, já tem arte para todos os lados, né? Já começa por aí. Além disso, toda vez que a gente tem um evento, a gente traz nesse evento essa questão de onde originou, tá? Então, a promoção cultural da escola, ela vem também pelas pesquisas. Então, a gente tem festa junina, mas eles vão pesquisar as danças, né? Então, eles não vão só dançar. Eles vão aprender sobre aquele valor, aquela cultura, então é bem bacana. O colégio, ele ensina para a vida, ele é além do muro. Não é só a questão que é muito importante, fundamental, ou, né, a questão da formação, o que a gente pensa para depois, o profissional que vai ser, mas é pensar, é construir o ser humano. Hoje que eu sou reflexo do que eu aprendi aqui no colégio. Então eu quero isso para os meus filhos também. Até hoje eu sinto influência, né, do colégio em tudo que eu vou fazer, no meu trabalho. O primeiro impacto que eu tive foi na faculdade, quando eu saí. Realmente fez muita diferença todo o nosso ensino que a gente teve. A gente viu foi bem construído, a gente pôde se virar bastante, atingir nossos objetivos hoje no serviço. Eu trabalho muito, por exemplo, com interpretação de leis, né, hoje, então eu sinto mais facilidade, tenho uma leitura dinâmica e tudo isso a gente sabe que foi fruto do colégio. A gente acredita que não existe uma hierarquização de conhecimentos, né? Para você formar um cidadão, você precisa que ele compreenda todos os elementos que envolvem o conhecimento humano. E a arte, ela é um conhecimento fundamental dentro do espectro do conhecimento humano. Então, matemática, literatura, dança, teatro, física, química, biologia, artes visuais são conhecimentos essenciais para a formação integral de um indivíduo, como o Colégio Parthenon Bom Clima acredita. Pensar o futuro da escola sempre passa por uma questão de olhar do passado, né? Eu preciso, cada vez que eu penso e repenso a função da escola
dentro da contemporaneidade, eu sou obrigado a pensar naquele primeiro momento em que eu pensei ser professor. Pensar em ser professor me envolvia, me encaminhava para uma série de responsabilidades com o outro. No meu futuro, eu imagino eu lidando com as pessoas, tentando ajudar elas de alguma forma e sendo importante até, sei lá, para o cotidiano onde eu vivo, para as pessoas que eu convivo e quem sabe até, né, para algumas outras pessoas ampliar, né, o meu conhecimento, não sei, vai que eu viro famosa, não sei. Mas eu queria promover um pouco da solidariedade, de empatia e de respeito, educação e sentimentos para os outros. A nossa relação com a escola ela começou muito cedo. O Rodrigo tinha pouco mais de 1 ano e nós fomos muito bem acolhidos aqui pela escola. Eu acredito que essa história que você traz, ela é fundamental, porque ela nos constitui, né? Então, quando a gente pensa no espaço escolar, nós estamos compartilhando o ambiente físico, né? Mas para explorar elementos que estão totalmente fora. Então, trazer para essa discussão a nossa história, a história da humanidade e pensar, né, a que serviço isso está, né? Porque compreender o mundo em que vivemos, o mundo que queremos, é um dos principais papéis da educação, um dos principais papéis da escola. Eu acho que o colégio ele é bem apoiativo, tipo, eu sou um aluno que eu sou bem participativo, tiro sempre dúvidas e todos os professores sempre demonstraram muito apoio, sempre estiveram dispostos a ajudar. E, bom, o pessoal mesmo que me ajuda são desde os coordenadores até os professores, quem está lá na sala, que convive com a gente todos os dias. Eu acho que o colégio ele me proporcionou muito uma visão de empatia, respeito ao próximo. Então eu acho que é isso, essa lição de vida de que sempre tem uma outra pessoa ali do lado, que toda ação gera uma reação, então eu tenho sempre que pensar no próximo e a escola ela visa muito isso, né? O respeito, a empatia, se colocar no lugar um do outro, então além do projeto acadêmico, todo esse conhecimento, eu acho que isso, o desenvolvimento pessoal é o que eu mais vou carregar aqui e as pessoas, claro, que sempre deixam um ensinamento. Então eu tenho o conhecimento que é tão importante, eu tenho os valores, as habilidades socioemocionais incorporadas nisso. Quando eu trabalho as habilidades cognitivas associadas às habilidades socioemocionais, eu tenho uma tendência a ter um cidadão melhor, um cidadão mais crítico, um cidadão que consegue, por exemplo, trabalhar em colaboração, tenha pensamento crítico, ao mesmo tempo ele sabe uma tendência de ser mais criativo e ser um cidadão do mundo, que é o projeto ideal de uma escola. Escola ideal é aquela escola que forma um cidadão, que só forma um cidadão para a vida. E é o momento onde o homem passa muito tempo no mesmo ambiente. Depois ele vai ter algum tempo de comunicação na universidade, ainda com outros colegas, e depois ele vai para o mercado de trabalho. Então o momento essencial da formação é na escola. Esse dinamismo, né, do olhar para trás e projetar um futuro, né? Então é um tempo muito diferente do tempo da vida, né? Porque as coisas acontecem muito rápido na vida. E quando eu paro dentro do espaço escolar e vou refletir sobre um determinado evento histórico, né? Seja ele histórico no contexto da história da humanidade, seja ele histórico na construção do saber da matemática, que é também a história da humanidade, porque às vezes a gente separa isso por áreas para facilitar o nosso trabalho, né? Para ter uma formação mais potente dentro das linguagens, dentro das humanidades, natureza, enfim, da matemática. Mas a escola ela tem que congregar todos esses valores, todas essas conquistas, porque um dos maiores riscos, né, que as juventudes sempre vêm nessa discussão é: vou abandonar aquilo que é arcaico e vou construir minha história a partir daqui. Mas isso não é verdadeiro, porque eu só construo a partir dos elementos que eu já possuo. Além de ser uma escola
formadora, uma instituição formadora, é papel também da escola ser uma instituição acolhedora. E o que é ser uma instituição acolhedora? Ser uma instituição acolhedora é acolher, né, aquilo que é relevante, aquilo que é importante, tanto para o menino, para a menina, quanto para a família e principalmente para a sociedade que a gente vive. Então, é acolher aquilo que é uma demanda emergente da sociedade, né? É acolher questões que são questões muitas vezes polêmicas, questões que são tabus, questões que não se discute de uma forma muito aberta e transparente no ambiente familiar ou, enfim, em outros ambientes e contextos. É responsabilidade nossa trazer essa discussão também para o espaço escolar e não apenas no currículo da escola, né? Mas trazer isso também para os debates e para as discussões com as famílias, para as reuniões de professores e também para o currículo da escola. A importância de falar de temas tabus na escola, vamos lembrar que o que são temas tabus? São aqueles temas que a sociedade de alguma forma se abdicou de querer falar sobre. Às vezes a gente considera tabu talvez um tema que seja polêmico, mas também temas básicos, como falar do luto, porque não se pode mais hoje falar de problemas. Se a gente falar de uma dor, falar de uma angústia, a gente está tirando o lugar do prazer. Então a escola tem um principal papel de restabelecer, trazer esses temas, não é falar sobre o conteúdo do tema, mas restabelecer que a criança, o adolescente e até o adulto, o professor, o cuidador da escola, tem essa liberdade, ou seja, eles têm esse direito de poder falar, poder sentir uma perda, poder falar da raiva, poder falar da angústia, poder falar dos sentimentos que eles estão. E juntos poder a escola orientá-los, de certa forma, guiá-los a compreender o que eles estão sentindo, né? Uma prática dessa escola, né, há muito tempo, aproximar a família, né, os pais de toda essa necessidade, porque a educação ela é conjunta mesmo. Então a importância não está nem só nos temas, mas a importância está, na verdade, na prática de entender que a educação dessa criança acontece nessa parceria entre escola e família. Era muito importante a gente conseguir enxergar cada vez mais esses congressos, essas ações com a participação efetiva de muitos pais, porque não se consegue realizar nada sozinho, nem o pai e a mãe educam sozinho, sem o papel da escola, e nem a escola sem o papel dos pais. Bom, é extremamente importante, né, o Congresso de Pais, como todos podem verificar. Hoje foi um dia bastante especial, com a presença de todos os pais. E nesse sentido, falar da sexualidade para os pais que têm tantas dúvidas, medos e anseios, né? Eu acho que foi extremamente interessante e pontual. A escola é também um lugar importante e fundamental para falar sobre sexualidade. Eu acho importante, né, criar esse espaço de diálogo e de debate. O mundo está sempre em transformação, o mundo está sempre em busca de respostas para os desafios que se impõem, principalmente nesse mundo contemporâneo, tão cheio de questões, tão cheio de pessoas em busca de respostas, né? Então eu considero muito importante que esse diálogo se concretize, se amplie e se faça presente na vida das famílias e da vida escolar. O que a gente vê também aqui muito e que é bem interessante é como as crianças se sentem donas, ou melhor, parte integrante, porque elas não são simplesmente as que vêm aqui para aprender de uma forma de cima para baixo, elas interagem com todas as situações da escola. Então, por exemplo, a gente tem por aqui, se vocês olharem para a escola, tem várias produções colocadas. Ali tem orientação de professor, mas tem todo o protagonismo das crianças. As crianças fazem. E para a criança é importante essa exploração, ele compreender que a aprendizagem ela vai além da sala de aula, né? Então,
explorar esses espaços contribui para que essa aprendizagem aconteça de forma efetiva. A escola não é estática em nenhum momento. Ela é composta por saberes, por afeto, por relações, por dores, por frustrações, por muita alegria, por diferentes olhares. Esta é uma escola que não vai abrir mão de olhar nunca. Ela começou assim e tenho certeza que ela não vai deixar nunca de olhar para cada criança. Nós não temos um grupo sozinho, ele está no coletivo, ela está no coletivo, mas ela é um indivíduo que precisa ser formado e informado o tempo todo. Existem momentos que eles são conclusões de percurso, né? O trabalho ele acontece gradativamente, né? É um percurso que é construído e que aí a gente tem aí alguns empreendimentos em algumas situações. Aí a gente vê o fruto do trabalho, né? De todo o investimento dos alunos, dos profissionais, né? E que acaba culminando em algo muito bonito, algo muito produtivo. Ela acontece no aqui e no agora. É num olhar, é num pedido de uma criança, é numa conversa com um adolescente, um atendimento a uma família ou a um professor. Então, viver a escola é viver na intensidade de todas as relações. Vamos falar sobre a importância da arte, da ludicidade, da criatividade, da imaginação para o futuro e para o presente também. Tem uma fala que eu amo, que ela diz assim: a vida não basta, então a gente precisa da arte, só a vida não basta. Então a arte, a ludicidade, a criatividade, as histórias, elas servem para que a gente consiga ver o agora, ver o que a gente está vivendo sob uma outra perspectiva. A gente consegue criar novas realidades, a gente consegue, para além da distração, ter repertório de vida, ter repertório de atitudes. A gente é um ser humano melhor, com arte, com histórias, com imaginação, com ludicidade, principalmente nessa época que a gente está lidando com muita tecnologia, que falta também o contato humano, né? Muito olho na máquina, máquina no olho, então tá faltando olho no olho e a arte serve para isso. A arte, as histórias, o lúdico, para aproximar o humano do humano e criar relações humanas. O futuro que eu desejo é um futuro ligado à vida, né? Porque no meio onde eu atuo, a morte ela é muito presente. Então, para mim, a vida pensar numa vida com dignidade para todas as pessoas. E quando eu falo todas as pessoas, eu penso muito nas crianças, eu penso muito nas infâncias, né? Para mim isso é algo fundamental e nesse sentido a literatura é um território muito vivo, né? Muito dinâmico, e nessa dinâmica toda construir esse território tendo como base uma possível igualdade ou menos desigualdades, pensar num campo de afeto, de amorosidade, né, para discutir questões que são viscerais e que normalmente a gente tem uma dificuldade tremenda para discutir, mas com o encanto da literatura, da palavra, das imagens, de uma mediação adequada, eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma incrível. Então, para mim, o mundo ele seria bem melhor se esse mundo fosse dominado por leitores e leitoras, né? Mas quando eu digo que a literatura, porque para mim o campo da literatura é um território de cura, né? A gente tem que tentar olhar para esses textos e entender quais textos realmente são capazes de fortalecer e de trazer momentos de cura. Poesia é muita coisa. Poesia é corpo, poesia é palavra, poesia é morder a palavra, como diz uma poeta que eu admiro muito, que é a Conceição Evaristo. Poesia é a chance de a gente afirmar a vida, assim. São muitos significados possíveis, né? Mas eu sinto que é muito importante a gente alargar o sentido da palavra poesia para que ela não fique como um texto apenas, e um texto às vezes difícil, hermético, né? Para muita gente a poesia não é algo tão próximo, né? E eu gosto muito de insistir nessa possibilidade da poesia
ser algo bem perto da gente, ser algo que todo mundo pode fazer, ser algo muito mais democrático e íntimo também. Eu acho que dentro de um livro, uma história, além da parte estética da arte, tem também a memória, né? Tem também você coloca em forma de... Você se expressa através da palavra ou da imagem, contando aquela história, encontrando a forma artística, mas ali está a vida. Esse poema, Flores Arrancadas no Chão Rápido, Pessoas Arrancadas de Suas Histórias também, é um poema que fala muito sobre esse enraizamento, né? Essa necessidade nossa. Tem até uma escritora que eu também admiro muito, que é a Simone Weil, que ela fala do enraizamento como uma necessidade da alma humana, uma das mais ignoradas. E a poesia, por ser essa linguagem, esse acontecimento da palavra, do corpo, que faz a gente criar mais intimidade com a vida, a poesia é uma chance também de enraizamento, de a gente redescobrir a nossa história, de a gente compartilhar a nossa história, de a gente conseguir, de novo, sentir pertencimento. Então é muito fundamental num mundo como esse que a gente vive, em que tantas são as estruturas que jogam a gente para um lado e para o outro. É muito importante que a gente consiga desenvolver esse enraizamento de alguma maneira, né? E a poesia é só uma delas, mas uma maneira que pode ser muito bem-vinda, pode ser muito provocativa para quem se ousar nesse caminho. E sobre a arte, eu acho o seguinte, a arte em geral, ela mostra uma outra visão mesmo da realidade. Do mesmo jeito que a gente faz o desenho, faz o teatro, quem vê como quiser, interpreta como quiser, mas já tem uma inovação para essa pessoa. E aí no livro também, né? Tem o texto, tem o desenho, e aí as crianças se transformam. A partir daí as pessoas. A gente também sempre diz que a literatura, a poesia que a gente faz, a arte em geral, é uma ação altruísta, né? Que sempre vai fazer bem a alguém. E pessoas de bem fazem um futuro melhor. Elas são importantes para muitas coisas, né? Para a formação, para a informação, mas para a imaginação. Eu acho que isso é cada vez mais importante, esse espaço da fantasia, né? Esse espaço da leitura sem um propósito exatamente prático, que não precisa ser informativo, não precisa aprender, é o deleite da leitura. Porque eu gosto muito de perguntar assim, onde você se vê na história? Então, por exemplo, quando eu tive um período de trabalhar com a inserção de crianças que eram em estado de abandono, né, através da literatura. Então, o primeiro momento era fazer com que elas se imaginassem dentro de lugares, porque elas se escreviam e desenhavam em beco, na rua, sabe? E não conseguiam praças, muitas crianças eram filhas, né, de moradores de rua e tudo. Então, o primeiro passo é fazer com que elas se imaginassem pertencentes ao nosso ambiente. Então, você é o que você imagina. Eu acho que a imagem, ela tem essa função da autoria de contar a história, né, por meio dos desenhos. Então, a imagem, normalmente ela está muito alinhada com o texto, né? É como se ela cantasse a mesma música, né? Então, o que eu achei muito legal aqui, bom, em primeiro lugar, eu adoro estar aqui nessa escola, não é a primeira vez. E o trabalho sempre é incrível de vocês, porque a gente vê que as crianças elas estão muito empenhadas, elas estão alinhadas ali, né? Então o nível de pergunta delas é impressionante, é uma coisa que realmente faz todo sentido para a gente que trabalha com livro, né? Faz todo sentido. Então, na hora que eu vou criar uma imagem, por exemplo, eu penso em deixar umas lacunas, em aberto mesmo, sem respostas, que é para o leitor
ter uma participação de leitura ativa e ele é que vai completar essas lacunas. A escola existe para que crianças e adolescentes entrem no mundo. Saiam da sua casa e entrem no mundo. E essa escola, promovendo eventos como esse, oferece para as crianças uma oportunidade ainda maior de entrar no mundo. Eu gosto de pensar o mundo das histórias, né? E sobre como cada leitor pode estar inserido nesse mundo das histórias e no meu projeto de literatura. Então essa carta que abre o livro, eu acho que é uma carta que inaugura assim, todas as outras histórias que eu vou publicar em vida. O Sol diz assim, porque o Sol fala que os personagens desse livro, eles são personagens como quaisquer outros, como os leitores que estão lendo o livro, né? Eles são tão especiais quanto os leitores que estão lendo o livro. E o Sol diz assim, mas se você me perguntar por que essa história é sobre esses dois meninos e não sobre você ou qualquer outra pessoa, eu não vou saber responder. Assim é o mundo das histórias, não há muitas explicações, e porque você está lendo este livro, eu posso dizer, assim é o nosso mundo, meu e seu. Leave my thoughts on the table, set my keys by the door. O mundo que eu quero pro futuro? O mundo que eu quero pro futuro... O planeta? É difícil de explicar, assim. É um mundo com paz mundial. Um mundo não desigual, um mundo que não me imponha privações. Que a gente consiga sair na rua sem ter medo de sofrer algum tipo de preconceito. Eu acho que vai parar de ter roubos. E eu também acho que vai ter mais coisas novas. É um mundo que todos podem ser quem eles querem ser. Onde a gente possa falar e também ser ouvido. Eu espero que tenha menos poluição. Onde todos tenham direitos, independente da cor, do sexo, gênero, enfim. Eu imagino que tenho muitos amigos. Sempre quando alguém tem a chance de ajudar o próximo, pode ajudar. Futuro ou presente? Pensar que poderá acontecer é muito difícil, mas que esse desenvolvimento todo, o colégio, a parte física do colégio, a estrutura do colégio está lá. Agora, que o desenvolvimento, o progresso que vem aí, eu espero que todos aqueles que vão chegar, os que estão e os que chegarão, né? Eles vão poder e deverão continuar trilhando um caminho correto e procurando se desenvolver, né? Porque a escola, ela vai modificar-se muito. Eu não saberia dizer como é que será o professor do futuro. Já li que dificilmente a máquina vai substituir o professor, porque a máquina não tem essa sensibilidade de agradar, pensar pela pessoa que está ali na frente, sofrer com ela, que ela está sofrendo, vamos ajudar nesse sofrimento. A máquina não faz isso. Por isso nós precisamos sempre do professor, para ele estar aí ajudando, fazendo, cuidando, amparando, fazendo o melhor de si. É o que eu espero e vai acontecer. A gente deixa um legado. Você deixa um legado para os alunos, você deixa um legado para os seus filhos. Isso você passa pela vida. Durante muito tempo eles vão saber quem nós somos. Bem, dois velhinhos que abriram uma escola, trabalharam 42 anos. Isso vai se perpetuar pela história do Partenon. Isso é muito importante. E de uma forma, como é que eu diria? Consciente, honesta, que nós sempre procuramos fazer o melhor. Desde quando nós começamos, que era uma casinha extremamente simples, até hoje. Eu sinto que a gente sempre fez o melhor.
e dando exemplos, né? Que é o que ensina. Tenho tido oportunidade Não vai levar. de encontrar meus ex-alunos e eles vêm agradecer pelo que a escola proporcionou. Isso é o melhor. E aí você se realiza, fala, realmente eu não passei em branco. Quando você está ensinando, embora seja sempre dê aula de matemática, cálculo superior, faculdade, mas são coisas assim muito áridas. Mas os alunos agradecem pelo que dedicação dada. É impressionante o carinho, né, bem? Muito impressionante. É coisa assim, já tive casos de o rapaz chorar, já tem filhos, e me abraçar chorando. Então é aí que é gratificante. Porque é uma profissão que você tem um retorno. Você percebe que você não passou em branco. Você deixou alguma coisa. Eu sempre falo para as pessoas que quando você vai exercer uma profissão, faça da melhor maneira possível. Seja honesto naquilo que você faz. Eu acho que todos nós aprendemos o que nós quisermos aprender. Nós não podemos pensar só que eu só vou entender de matemática, que você só vai entender de língua portuguesa. Não. É a vontade de aprender. Isso que nós temos que deixar para os nossos alunos. É o desejo de crescer, desejo de conhecer cada vez mais. Os nossos alunos precisam ter essa visão de futuro. Brigar pelos que eles querem, brigarem pelo que eles sentem realmente. Eles precisam disso aí. Não podem ficar sempre presos a uma coisa imediata, coisa só para amanhã. Não, tem que pensar no futuro muito. E pensar muito breve também. Não há tempo a perder. Hold me up with your bare hand, like some pillar of God, on this road that you wander, burning like some bottle rocket. Let me fight for your honor, raise a wall for your truth, build it up like a fortress, wave the flag when I come home to you. Will you wait by yourself, dressed like an angel in white underwear, and you'll be like a door, straight from a song that I've known all along. Can you take the islands, just pulling apart the waves as I fall into your arms, tearing up roses and daylight approaches, just hoping to be what you want. I can't leave it unsaid now with you right